E é um filme, para mim, é um filme social, com tema social, que para mim é novo, no cinema, já tinha acontecido no teatro, muito a convite de uma pessoa que hoje está aqui presente, que é o Renzo Barsotti, com quem trabalhei em projetos nos estaleiros de Viana do Castelo e com a comunidade cigana de Sanguedo, e que foram os meus primeiros projetos com um cariz mais social e onde envolvi um trabalho grande com não atores e que, portanto, me permitiram começar a explorar uma linguagem que para mim era de facto nova. E quando a crise se instala, sobretudo a partir de 2009, e nós começamos a ver o que começa a acontecer com o país, com a imigração, com o desemprego. E mais do que isso, com um certo estado de depressão coletiva, em que parecia que estávamos todos amarfanhados e sem esperança no futuro, eu comecei a pensar em fazer um filme sobre a atualidade, sobre essa coisa perigosa, que é fazer um filme histórico, mas num momento em que os factos estão a acontecer, sem a perspectiva histórica, sem o polimento que o esquecimento dá, não é, aos factos. E comecei a pensar nesta ideia de fazer o São Jorge. E juntamente com um projeto antigo do Nuno Lopes, que um dia, numa conversa a dois, me tinha dito: eu gostava de fazer um filme sobre boxe. E aquela conversa, na altura, não ecoou em mim, mas depois eu pensei, se eu agarrasse num filme, que o Nuno gostava de fazer um filme sobre um boxer, e eu tenho uma pessoa que trabalha comigo normalmente em pesquisa, e que trabalhou comigo em pesquisa em alguns projetos, que era a Mariana Fonseca, e ela e eu começámos a fazer uma série de entrevistas em clubes de boxe. E nos clubes de boxe da zona de Lisboa, a uma certa altura, numa dessas entrevistas surge um desses boxers. Eles eram todos boxers em part-time, não é? Em Portugal, mesmo os boxers profissionais, no fundo, é um part-time, porque eles não ganham dinheiro com a exercer a profissão, a exercer aquele desporto. E surge numa dessas entrevistas um boxer que diz: eu faço cobranças difíceis numa empresa. Porque havia as cobranças legais e ilegais, e ainda existem. E ele fazia a dita, que tinha um nome muito, muito interessante, que era cobrança presencial, que era a cobrança feita, que envolvia a presença de alguém no ato da cobrança. E ele começou-me a descrever um bocado o que era o processo de cobrar. E aí sim eu descobri que tinha um filme para fazer, porque, ou seja, a minha vontade de fazer um filme sobre aquele período era perfeita, ou encontrar aquela história que me permitia fazer quase um filme coral que cobria todas as classes sociais, e comecei a escrever a história do São Jorge com um amigo de longa data, que é o Ricardo Adolfo, que é um romancista português e com quem eu tinha o desejo de trabalhar. O filme começa com uma série de entrevistas, numa primeira fase a boxers e cobradores, que dão origem a um primeiro guião. Este filme teve um processo de 5 anos, até entre a primeira versão do guião e até ele estar terminado. E essas entrevistas deram origem a um guião bastante clássico, um guião de ficção. E a determinada altura do processo, para mim tornou-se claro que as pessoas que eu ia encontrando durante o processo tinham uma voz que era tão singular que merecia ser ouvida na primeira pessoa, e que, como o Bergman dizia, havia os rostos é que contam a história no cinema, e portanto aqueles rostos contavam uma história que ia para além do meu guião. E por isso comecei a fazer uma pesquisa em bairros sociais também, e a trazer para o projeto os ditos não-atores. E esses não-atores basicamente começaram a contaminar aquilo que era o meu guião de ficção. Eu fazia workshops com eles, em que eles falavam sobre a crise, em que eles falavam
sobre o rendimento mínimo social, sobre os problemas do bairro, e isso começou a modificar muito o guião, e a uma dada altura o guião tinha páginas que eram páginas de ficção e depois tinha outras que eram páginas que não estavam escritas, que eram improvisações que eu sabia que ia filmar. Mas eu comecei a trabalhar sobre essas improvisações. Esses não atores, para quem não possa ter acompanhado com tanta atenção, chegaram ao filme, não é? Portanto, o filme tem uma mistura de atores que são profissionais com os não atores, não é? A maioria, toda a população do bairro, quer na Jamaica, quer na Bela Vista, os que vivem na casa do Zé Raposo e da Beatriz Batarda, que muitas pessoas não reconhecem sequer no filme, que se integrou nesse processo de pesquisa, mas todos os outros são não atores. Os trabalhadores da fábrica são os trabalhadores que fizeram o projeto dos taleiros, eram os trabalhadores de Viana do Castelo. Todos os boxers são evidentemente boxers, e o cobrador principal, não o tipo que dirige o carro, o outro que ameaça as pessoas, era uma pessoa que trabalhava mesmo numa empresa de cobranças. E todos os diálogos que ele tem são diálogos improvisados também. Ou seja, improvisados na medida em que havia um tema e depois o ato da cobrança era construído a partir do improviso. É muito importante dizer isto. Quando eu falo de improviso, muitas vezes as pessoas pensam que o improviso é chegar a um sítio e improvisar. Não é nada disso. É ensaiar muito aquele improviso. Ou seja, foi uma cena que, no fundo, é uma cena que nunca está escrita, mas que tem temas e sítios e que nós sabemos onde vamos parar. Porque eu acho que há uma grande dicotomia entre o que é o trabalho de documentário em Portugal e a ficção, e um fosso no meio que não está preenchido. E por isso eu não quis fazer um filme que fosse meio documental, meio ficção. Quis fazer mesmo uma ficção, mas em que as pessoas finalmente falassem numa ficção como falam nos bairros, onde o português fosse mesmo maltratado, como é maltratado o português falado no dia-a-dia nas ruas, não é? Mas sem ter personagens a dizer bué, ou um mafioso chamado Fita Cola e um elástico. Portanto, é essa caricatura que aparece normalmente na ficção mais não é? Porque nós temos o lado, por exemplo, do Costa, que trabalha magnificamente nos bairros há anos e anos e anos, mas que, se quisermos, é muito mais perto de um lado mais documental ou não ficção. Eu não gosto muito, apesar de eu usar a palavra documental acho que não se aplica, por exemplo, muito ao filme, porque o Oliveira dizia uma coisa maravilhosa, que é documentário aos jogos de futebol. Porque é uma coisa que acontece mesmo que nós não tenhamos nenhuma intervenção, não é? E aqui existe, obviamente, uma intervenção. O que existe é uma não-ficção, não é? Aquelas pessoas são reais e estão a falar sobre problemas reais e sobre os problemas da vida delas. E isso foi contaminando o guião e fez com que, de facto, eu tivesse muito material filmado, porque cada sessão daquelas que agora está reduzida a 2, 3 minutos, por exemplo, nos bairros, das discussões, eram sessões que duravam muito tempo e tinha material que era, para mim, muito apelativo. Eu, quando começo a trabalhar um filme, eu gosto sempre de pensar na cidade enquanto universo mental e não estar preso a uma geografia precisa. A cidade é toda vista do ponto de vista do Jorge, não é? E portanto ganha quase um lado labiríntico. Havia outro lado que me atraía muito. Este era o meu primeiro filme em suporte digital, longa-metragem, e o digital tem uma coisa maravilhosa, que é, finalmente podia filmar à noite como nós a vemos, não é? Sem ter que a tratar com muitos projetores, porque com a película era impossível fazer este filme. Este filme não tem quase uso de luz artificial. Quase toda a noite, sim. O filme tinha para aí uma semana ou uma semana e meia de rodagem de dia, o resto era tudo à noite. E portanto,
esta ideia de fazer um filme que se passasse, que fosse um filme noturno, que em si já começa a ser quase um género, é engraçado, desde os primeiros filmes do Michael Mann. Esta ideia de os franceses gostam muito de criar o género, criar uma coisa agora que é o filme nuit, que não é o filme noir, nem o policial é o filme nuit. Não, mas esta ideia da cidade à noite ser uma cidade distinta, essa ideia. E dele ser quase, quando ele anda naquele carro, ser quase um viajante da cidade, não é? E não termos uma... Nunca me prendo muito à geografia da cidade e dizer, mas para ir para o Oriente não passas por aqui. Isso para mim não é muito relevante. Eu vou tirando fotografias, vou vendo locais e depois escolho os locais de acordo com as suas características e essa geografia quase imaginária que eu crio, sim. E para dizer, para responder à tua pergunta, acho que não era importante para mim que se identificasse geograficamente todos os sítios, não. Mas que sim, mas que se passasse em Lisboa e que se passasse no bairro das... Aliás, os únicos planos gerais são os dos bairros, não? Quase. Lá fora é uma reação muito interessante, porque nos últimos anos a imagem que tem sido vinculada de Lisboa é uma imagem que tem muito a ver com o turismo, não é? Com o que é os nossos monumentos históricos e as nossas instalações turísticas. E, portanto, o Seixal, onde é o bairro da Jamaica, onde vive a mulher do Jorge, fica a 15 minutos de Lisboa, não é? E portanto, quando estás lá fora, a primeira pergunta que te fazem é: mas existe esta Lisboa? Existe isto? Não é? Porque é totalmente desconhecido. Para mais, a ideia da Troika, nós éramos os bons alunos da Troika, não é? Somos os tipos que pagavam a dívida e que ainda conseguiam crescer e portanto, também há muito essa pergunta de nós ouvimos falar da Grécia, mas nunca ouvimos falar de Portugal, o que é incrível, não é? Mas sofreu-se com a Troika em Portugal, sofreu-se e de facto sim, não é? E esse lado é muito ao mesmo tempo é muito recompensador para quem faz o filme, porque estás a devolver uma imagem de isto poderia ser Portugal nos anos da Troika. E também porque na altura muitas destas classes sociais mais baixas não tinham voz, não é? Falava-se muito, por exemplo, da crise na classe média, não é? Das pessoas que sei lá, que deixaram de ter dinheiro para pagar a casa, ou o crédito da casa, ou o crédito do carro, ou enfim, ou que já não iam passar férias para o Algarve, ou que já não, enfim, ou que imigravam. Mas nas classes mais baixas, que dependem muito de uma ajuda social em geral, não é? Falava-se pouco. Não é? A partir do momento em que tu decides falar sobre o que está a passar naquele momento nas ruas, há um momento de pânico que é eu agora sou responsável pela imagem que eu vou dar destes anos. Portanto, há uma responsabilização que tu, ao escolheres falar sobre aqueles anos e sobre a Troika, não tens se fizeres uma simples obra totalmente ficcionada. E é aí, quando eu sinto que este filme vai ficar como um documento destes anos, que eu tomo a decisão de eu não posso deixar de fora estas caras, estas pessoas, sobre o risco do filme ser falacioso em relação a isso, ou pôr um ator, ou ser uma reinterpretação. Mais ainda, ao contrário, por exemplo, de um filme como o filme por exemplo, do Ken Loach, né? Do Daniel Blake, aqui eu quero dar um ponto de vista o mais panorâmico possível em relação àquela classe social. E há opiniões que estão ali com as quais eu não concordo, o que é muito engraçado, que é tu que é uma coisa que Ken Loach nunca faria, nunca iria pôr uma personagem
a dizer opiniões com as quais ele não concorda. Só os vilões, só se fossem vilões. E aqui não há vilões. Pronto, que é engraçado, que é outra coisa que eu não consigo filmar uma personagem que eu não gosto, ou com quem eu não simpatizo, ou com quem eu não empatizo, mesmo o tipo das cobranças, mesmo, eu tenho que conseguir defender aquele ponto de vista, de alguma forma. E quando tu vais para os bairros e começas a ouvir aquelas... Porque havia uma coisa que acontece nos tempos de crise, que é, quando o país entra em crise, tu tens que encontrar os culpados. E abre uma caça aos culpados. Os culpados são as pessoas que vivem da segurança social, os culpados são os idosos, os culpados são os estrangeiros, o culpado... Sei lá, havia várias teorias, não é? E ali, esse clima, eu apanhei-o muito neste ano. Portanto, quando eles dizem o problema são os ciganos, ou o problema as pessoas não querem trabalhar, ou o problema não sei o quê, isso é a opinião deles, não é? E isso também acho importante estar no filme, porque depois, quando há aqueles fenómenos como o Brexit, ou sei lá, o Trump, e as pessoas dizem, eu não sei de onde é que isto vem, porque não percebo como é que as pessoas de classes mais baixas votam neste tipo de pessoas. Estas pessoas que estão ali votariam todas num Trump. Portanto, esse lado de essa responsabilização enorme que tu sentes quando estás a falar sobre... Agora, o lado militante está desde o início, a partir do momento em que tu escolhes aquele tema e não outro. E escolhes não como pano de fundo, mas como tema principal do filme. A Troika não é uma coisa que está ali e que se fala vagamente Não, todo o filme é estruturado em volta disso. Bom, acho que faz... Claro que somos todos os Jorge, não é? Esse lado empático com a personagem principal. Sendo, voltando à tua primeira pergunta, não é? Dos equilíbrios, a construção de uma personagem que é porque eu acho que as personagens humanas são cheias de contradições elas próprias, não é? E ele é um boxer que no fundo não consegue de alguma forma é uma personagem cobarde a maior parte do tempo, não é? Deixa-se manipular pelo pai, deixa-se manipular pelo treinador, pela própria, e que não consegue fazer face com uma grande ingenuidade também, não é? E portanto há uma tomada de consciência dele ao longo do filme, até ele finalmente conseguir tomar uma atitude que não tem as melhores consequências, mas existe essa tomada de consciência que coincide com a nossa tomada de consciência também enquanto espectador. Mas não é o clássico... E também essa coisa interessante que era criar muitas vezes as personagens de classe mais baixas nos filmes feitos têm um lado muito contemplativo que eu acho que não corresponde muito ao que se passa, porque quando nós vamos para os bairros, aquilo são personagens que estão em constante movimento, até porque não há muito espaço para ter contemplação, e a casa também é um espaço agitado e de grande violência, porque estes bairros são bairros feitos durante os anos 90 e entretanto já se passaram 20 anos e as famílias cresceram e não têm condições para terem casas, e portanto nestas casas às vezes vivem os avós, os pais, os filhos e 12 pessoas numa casa, e entretanto a autarquia não tem dinheiro para construir novos bairros sociais, e portanto aquilo acumula. E o que faz é que as personagens como o Jorge, o espaço da casa seja um espaço opressivo, não é? E que portanto sejam personagens em constante movimento, e isso para mim também era novo, porque esta ideia de ter um personagem que está em constante movimento e que não para pensar, não é? Não para refletir, não há uma reflexão, é uma... Aliás, aguçado, exato. Havia uma
uma primeira versão do filme que se chamava Quarto Escuro, que tinha a ver com este lado de um corpo que se move num quarto, de um qual não conhece os limites, mas ao mesmo tempo estava sempre a bater contra as paredes, quase como se movesse na escuridão. Vou agradecer ao Marco Martins, muito obrigado. Esperamos vê-lo em breve novamente nas sessões de Cineclube. E um bom fim de semana e até terça-feira. Muito obrigado.